Boa tarde, galera. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula. E, tem gente chegando ainda. Quem está chegando agora, fique à vontade, seja bem-vindo, tá? E hoje nós vamos dar continuidade. Nosso tema de estudo tem sido a água, né? A gente já viu, eu já fiz aula para vocês sobre a água nos seres vivos e água no planeta, a distribuição da água no planeta. Já vimos também a importância da água, vimos o ciclo da água, né? As propriedades e funções que a água exerce na nossa vida. E vimos também, na última aula que eu mandei para vocês, tá lá no YouTube, tá? A capacidade de dissolução da água, como isso é importante para a nossa sobrevivência, para a vida, né, para o fenômeno da vida na Terra, e também as misturas, né, misturas homogêneas e heterogêneas, e como essas misturas podem ser separadas, né, misturas que envolvem a água, porque nós vimos que a água, ela é o solvente universal. O que significa isso? Ela tem uma capacidade de dissolver a maior parte das misturas que existem, tá? Inclusive, o nosso sangue é uma mistura homogênea, cuja a porcentagem maior é de água, por isso que a gente precisa ingerir bastante água. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Não, vou compartilhar a tela com vocês, porque eu tô com o livro aberto. Estão conseguindo ver a tela direitinho? Sim, professora. Ótimo, que bom. Vou dar uma aumentadinha aqui nessa tela, porque fica melhor, tá? Então, tratamento da água é o que a gente vai estudar hoje, tá? Então, essa água, que ela é tão importante, como nós vimos, tanto por dentro, como por fora, como para o planeta, como para todos os seres vivos, sem exceção, necessitam de água, tá? E a gente vai hoje estudar as formas de tratamento da água e também a contaminação da água, né? Como é que muitas vezes essa água pode ser contaminada. Pronto. Estamos aqui. Tratamento da água. Então, vamos lá. O que é a água potável? Em primeiro lugar, a água potável é aquela água que é utilizada por nós, tá? Que nós podemos beber, que nós podemos utilizar para fazer comida, tá? Então, uma água que, na natureza, ela tá aí, principalmente nos rios, lagos, represas, nascentes, e ela é também uma mistura homogênea, tá? Tem gente querendo entrar, né? Pronto. Ela é também uma mistura homogênea, tá? Por que ela é uma mistura homogênea? Alguém sabe me dizer? Por que a água é uma mistura homogênea? Alguém quer falar? Tá aqui, ó, mistura homogênea. Nós vimos na última aula, assim, eu expliquei para vocês na última aula. Uma mistura é quando a gente junta duas substâncias, tá? E a mistura homogênea é quando as substâncias dissolvidas ficam imperceptíveis. E aí a gente só vê uma fase, que a gente chama de fase, tá? Quem tiver dúvida, assiste novamente a aula. Então, a água, ela tem a molécula da água e dissolvido nela tem vários sais minerais. Esses sais minerais a gente não consegue ver porque eles ficam bem dissolvidos mesmo, tá? Isso consiste em uma mistura homogênea. E essa água potável, ela está presente lá nos rios, lagos, represas e nascentes. O que acontece? Por que hoje a gente não pode chegar no rio, pegar a água e beber diretamente? Por conta da contaminação, que a gente vai já ver, tá?
as formas de contaminação. Então, existem micro-organismos, tá? Que causam doenças, que muitas vezes entram nessa água, vermes, sujeira, toxinas, tá? E aí, nas cidades, né, porque o ambiente urbano, ele às vezes é complicado, né, da gente viver. Aí nos ambientes urbanos é preciso que haja um local que vá fazer o tratamento dessa água, tá? Então são as estações de tratamento da água. Essas estações são locais especializados em tornar a água potável, seja própria para o consumo, tá? Então, o que é uma água potável? É uma água própria para o consumo, tá bom? É uma água que você pode utilizar, que você pode beber, que você pode fazer comida com ela, tá bom? Então, isso daqui, ó, essa imagem aqui é uma estação de tratamento de água, tá? É um tanque de uma estação de tratamento de água. Então, você vê aqui que está sendo separada a sujeira, e aí eles filtram essa água, né? A gente viu a separação de misturas através da filtração. Eles adicionam, muitas vezes, cloro para matar os micro-organismos, tá bom? Vamos ver aqui, água potável e água pura. Será que é a mesma coisa? Água potável e água pura? Será que tem alguma diferença? O que é que vocês acham? Já ouviram falar? Ou vocês acham que é a mesma coisa? Alguém perguntou aí, a gente vai usar o caderno ou o livro? Não, vocês vão só assistir a aula, tá? Esse livro aqui, ele é o mesmo livro de vocês, mas ele está numa outra edição, tá? Por isso que muitas vezes pode ser que eu não vou dar a página, assim, pela página atividade de vocês, por exemplo, vai ser na página 74. Tá certo? Então, vocês vão só acompanhando aí a aula, porque vocês têm o livro que eu estou compartilhando aqui com vocês, a tela do livro, vão prestando atenção, e aí, quando terminar a aula, eu vou colocar vou colocar aqui, vou colocar no grupo do WhatsApp também, a página da atividade, tá? Então, olhem só, eu abri tanta página. Água potável e água pura, significa a mesma coisa? Não, elas não são sinônimo, tá? A água potável não é uma água pura. Água pura, quando a gente fala em água pura, é a água sem mistura, simplesmente H2O, tá? Mas a gente não utiliza a água pura, porque geralmente a gente usa essa linguagem pura com sinônimo de limpo, mas aqui no sentido, aqui o sentido é de ser sem mistura, tá bom? Então, água pura é uma água que não está misturada com minerais. Para a nossa saúde, para o bom funcionamento do nosso organismo, a gente precisa ingerir a água adicionada ou que ela já tenha os minerais obtidos na natureza, tá? Que, na verdade, é uma mistura homogênea. Então, aqui tem a ilustração, né, das etapas de tratamento de água, tá? Então, existe, assim, a represa, né, um rio, a água é represada, e aí vem aqui para os tanques, tá? Para fazer filtração, para fazer a adição de cloro, aí vai aqui para esse reservatório de armazenamento, e vai finalmente para a rede de distribuição, tá? Para toda a cidade. Águas residuais. O que são águas residuais? São as águas descartadas, as águas que foram utilizadas por nós, né? Durante o banho, quando se lava uma roupa, uma louça, qualquer coisa que você faça na sua casa utilizando a água, e essa água sai da sua casa, ela é chamada de água residual, tá? Águas descartadas, tá? Em muitas cidades, as águas residuais são coletadas pelas redes de esgotos, constituída por tubulações subterrâneas, ou seja, por baixo da terra, que as encaminham diretamente para uma
estação de tratamento de esgoto. Aí é diferente da estação de tratamento de água, tá? Aqui é uma estação de tratamento de água. Aqui é um tanque. Aqui é a água que vem do rio para ser tratada e ela se torne potável, chegue aos nossos lares, chegue em todas as partes de uma cidade. Quando a água sai, né, das nossas casas, saem dos locais, elas têm que ir para uma estação de tratamento, mas agora do esgoto, que são as águas residuais, ou também águas servidas, tá? 6 desafios para a gestão da água. Aí a gente tem aqui alguns desafios. Desafio da indústria. O aumento da população mundial faz crescer também o consumo de água nas indústrias. Muitas delas geram substâncias químicas durante a fabricação de produtos, o que pode contaminar as águas e o solo, prejudicando a vida dos seres vivos. Utilizar práticas sustentáveis de produção e investir em estações de tratamento de água são medidas importantes para evitar o agravamento de problemas ambientais, tá? Então, vimos aí um desafio que se tem, olha, quando se pensa em quê? Quando se pensa em água e indústrias, né? Porque as indústrias a gente sabe que são poluidoras, né? Aí a gente tem aqui outro desafio, as mudanças climáticas, né? O aumento da temperatura média do planeta interfere nas chuvas, no ciclo da água, que nós já vimos, problema agravado pelo desmatamento e pelas queimadas. Secas, tempestades, furacões aumentam com as mudanças climáticas, o que pode prejudicar a disponibilidade de água. Qual é o grande desafio? Diminuir a interferência humana sobre os recursos naturais, incentivando o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é justamente conseguir progresso, tá? Conseguir crescimento, mas sem prejudicar a natureza, tá? E é um grande desafio esse daí. Outro grande desafio que a gente tem é a geração de energia. Aqui no Brasil, por exemplo, boa parte da energia que nós temos, a energia elétrica das nossas casas, ela vem de usinas hidrelétricas, ou seja, requer o aproveitamento do potencial dos rios, utiliza-se a água, tá? A força, a energia da água é transformada em energia elétrica, a energia do movimento da água. A construção dessas usinas hidrelétricas, porém, causa o alagamento de extensas áreas e prejudica a sobrevivência de pessoas que habitam o local de instalação da usina. O investimento em outras fontes renováveis de energia, como a energia solar, que é a energia do sol, a energia eólica, que é a energia dos ventos, é um excelente caminho para gerar energia limpa e diminuir a dependência das hidrelétricas, tá? Mas aqui no Brasil a gente ainda está um pouco longe disso. E mais um desafio que a gente tem é o abastecimento urbano, né? A vida nas cidades, como eu falei antes, é um pouco complicada às vezes, tá? Então, cada vez que vai se aumentando as populações, vai ficando mais difícil, né? Onde tem mais gente, tem mais problema, né? Produz-se mais lixo, aumenta-se o consumo de alimentos e de água, né? Então, aumenta-se o consumo de água, de alimentos, de energia elétrica, além de ocasionar a ocupação de margens, né? Margens de córregos, de rios, agravando a poluição dessas áreas. O acúmulo de lixo e a impermeabilização do solo ampliam o número de enchentes, gerando prejuízos ambientais e sociais. É preciso proteger as nascentes dos rios e planejar o crescimento sustentável das cidades para garantir o abastecimento hídrico, ou seja, o abastecimento de água, tá bom? Então, temos aí, olha, situação. Oi, pode falar. Quem quer falar? Alguém quer falar?
tiver alguma coisa que não tiver, que se não tiver entendendo, pode perguntar, tá? Não fiquem acanhados em perguntar, não. Podem ficar à vontade. O objetivo de fazer essa aula assim online com vocês também é para isso, é para que vocês também participem, é para que vocês deem opiniões, deem sugestões, tirem dúvidas, né? E também fiquem à vontade, se não quiser, tá? Se não quiser, só falou que entendeu, que bom, né? Fico feliz que vocês estejam entendendo, tá bom? Então, continuando aqui, né? Aí a gente tem aqui, ó, olha aqui, alagamentos, né? Por conta de má administração dos ambientes urbanos, né? Aí Lucas, Gustavo, tá levantando a mão, quer falar? Ou é levantando sem querer, ou é testando o microfone? Agora vamos falar da contaminação da água, né? A gente já viu que a água, para ser potável, ou seja, para ser própria para o nosso consumo, ela precisa passar por uma estação de tratamento de água, e depois que essa água é utilizada, que se chama água residual ou água servida, ela vai para uma estação de tratamento de esgoto, tá bom? Então, o que é uma água contaminada, em primeiro lugar? É uma água que contenha patógenos. O que é isso, meu Deus? O que são organismos patógenos? Organismo patógeno é aquele que pode causar doenças, tá? A gente tem vários organismos patógenos na natureza. Tem bactéria, tem substâncias tóxicas, né? Tóxicas também, que algumas bactérias liberam na água, alguns fungos também, alguns animais muito pequenininhos, enfim. Por esse motivo, a água que não passou por tratamento, ela não pode ser consumida, nem mesmo para uso externo, tá? Porque, às vezes, existem algumas doenças que você pode contrair simplesmente tocando na água, se ela estiver contaminada. Você não precisa nem ingerir, tá bom? Quais são as principais fontes de contaminação da água? A gente vai ter a contaminação doméstica, a contaminação industrial, a agrícola, tá? A contaminação doméstica é porque muitas vezes nas nossas próprias casas nós despejamos materiais tóxicos, a gente tem o detergente, né, que vai na água e ele não é biodegradável, ele demora a se dissolver na água. Tem também, às vezes, se tiver alguém doente, se tiver alguém com verme, por exemplo, ela vai defecar e as fezes, elas vão sair com ovinhos daquele verme. Isso aí vai contaminar o solo, tá? Então, não tem muito como lógico que a gente tem que usar o máximo de higiene possível, mas em algumas situações, as pessoas, elas não conseguem controlar. Por quê? Porque tem regiões, inclusive da cidade mesmo, onde o saneamento básico não é adequado, tá bom? E aí fica difícil. E aí a gente tem também, muitas vezes, o lixo orgânico, que é restos de alimento, tá? Casca de fruta, de verdura, fica misturado, né? E isso aí contamina também a água. E tudo isso pode contaminar os depósitos subterrâneos de água, que são as águas que estão lá embaixo nas profundezas. A contaminação industrial, que é ainda mais grave, né, porque a indústria, ela gera resíduos tóxicos, ou seja, substâncias que vão envenenar, né, essas águas, os rios, os mares, e da água passa para o solo também, tá? Tem a contaminação agrícola, porque muitas vezes as pessoas utilizam veneno, tá? Pesticidas para controlar as pragas, e aí fica difícil, né? Fica difícil. Por conta disso, a gente vai ter algumas doenças que podem ser transmitidas pela água. A gente tem, por exemplo, a amebíase, que é um tipo de verminose, tá? A hepatite A, que são transmitidas pelo consumo de água contaminada. E outras
como eu falei antes para vocês, são transmitidas simplesmente pelo contato com a água, tá? A gente tem como, por exemplo, a leptospirose, que ela é transmitida pela urina de ratos, principalmente em períodos de enchente, isso se alastra muito, tá? Existem também doenças como a dengue, a febre chikungunya, a zika e a malária, que a gente não contrai diretamente da água, assim, nem ingerindo a água, nem tocando na água, mas os mosquitos, que são vetores que carregam os vírus que causam essas doenças, eles colocam seus ovinhos em água, tá? Por isso que a gente tem sempre aquelas campanhas em períodos de surtos ou de epidemias de dengue, de malária, de chikungunya, de zika, sempre aquelas campanhas de não deixar nada com água acumulado. Porque qualquer objeto com água acumulado pode ser até dentro da sua casa. Aquilo ali pode ser um depósito para esses mosquitos colocarem ovos, tá bom? Então, a água doce, ela é um recurso bastante, está ficando, né, um recurso escasso, né, a água potável mais ainda, porque essas estações de tratamento são muito caras, e é justamente por isso que a gente tem muitas pessoas pagando a conta de água muito cara, tá? Então, muito desperdício, né? Tem gente que não se preocupa, liga o chuveiro e deixa lá ligado, vai escovar o dente e deixa lá a torneira ligada, vai lavar uma calçada e fica lá com a mangueira ligada, né? Então, a gente precisa aprender a ter esses cuidados, tá? De racionar a água. O que é racionar? É utilizar da maneira adequada, utilizar sem desperdício, tá bom, pessoal? Também o tratamento, né? Sempre utilizar uma água que você tenha ciência da procedência, se é uma água tratada, se é uma água que já foi filtrada ou fervida, tá bom? Ou que passou por uma estação de tratamento de água, tá certo? Aí aqui é só um texto, tá? Coletivo de Ciências, um projeto para purificar as águas do Rio Doce, tá? Purificadores, olha aqui, ó, contaminação da água após o vazamento de lixo tóxico lá em Mariana, tá? Isso não é prejudicial somente aos seres humanos, mas todos os seres vivos dependem das águas desses rios. Então, o rio ficou totalmente aqui contaminado, tá? Aqui, ó, peixes mortos, olha aqui a sujeira que ficou esse negócio, tá bom? E para casa, né, vocês vão fazer a atividade que vai estar na página 74. Eu não sei, como eu falei para vocês, esse livro aqui, ele é uma edição diferenciada, tá bom? Mas no livro de vocês, que eu já olhei, que eu tenho o livro de vocês aqui, então a atividade de casa, vou colocar lá no grupo também, tá? Página 74. Todo mundo já tem o livro, ou vocês ainda não receberam? Me digam. Eu tenho. Eu também tenho. Alguém que está aqui não tem o livro? Pronto, que bom. Eu também já tenho. Ótimo, então estou vendo que vocês receberam, né? Ótimo. Pessoal, então, ficamos por aqui, tá? Para a aula também não ficar muito cansativa, muito extensa. Nosso horário é até às 5. Foi um prazer ter estado com vocês. Obrigada pela participação, pela presença de todos e até a próxima aula.